Olá, amigos. Vamos dar continuidade à análise jurídica do crime de aborto. Vamos ver agora as espécies de aborto. Podem ocorrer duas espécies de aborto segundo a doutrina jurídico-penal. Quais são? O aborto natural ou espontâneo, aquele que não configura crime, o qual consiste na interrupção espontânea da gravidez. O próprio organismo materno se encarga de expulsar o feto, o produto da concepção. Nessa hipótese, não haverá crime. O acidental, que decorre do traumatismo ou outro acidente, nesse caso também não haverá crime. E o aborto provocado, que é o objeto de estudo aqui, que é aquele em que a gestante ou outra pessoa interrompe a gestação mediante uma conduta dolosa, ou seja, mediante a intenção de matar o feto. Segundo o doutrinador Rogério Greco, as espécies dolosas são aquelas previstas no artigo 124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outra pessoa lhe provoque. Previsto também no artigo 125, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. E o artigo 126, aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Então, nós podemos ver que no âmbito do direito penal brasileiro nós temos o aborto provocado em si mesmo, que é o autoaborto, que é aquele praticado pela gestante. Nós temos no artigo 125 o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, e temos no artigo 126 o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Nós vamos nos ater aqui ao nosso estudo no autoaborto, que é aquele provocado pela gestante em si mesma, e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, porque em ambos os casos existe a vontade da gestante em eliminar o filho. Não há previsão legal para a modalidade de provocação culposa, razão pela qual, se uma gestante com seu comportamento culposo vier dar causa à expulsão do feto, o fato será considerado como um indiferente penal. Ou seja, a gestante, por uma queda, ela perdeu a criança. Ela não pode ser acusada do crime de aborto, porque ela agiu com culpa e não com dolo, ou seja, ela não agiu com intenção de matar a criança. Vamos falar agora do autoaborto e do aborto consentido. O autoaborto, como nós falamos, é aquele provocado pela própria gestante. Está previsto no artigo 124, caput do Código Penal. Sendo que tem-se no referido artigo outra figura importante, o aborto consentido, que consiste no consentimento da gestante para que um terceiro pratique nela o aborto. Trata-se do crime de mão própria, pois somente a gestante pode realizá-lo. Contudo, isso não afasta a possibilidade de participação no crime em questão, conforme será detalhado mais adiante no decorrer desse estudo. No autoaborto, é a própria gestante quem executa a ação material do crime. É ela própria que emprega os meios de manobras abortivas em si mesma. Leciona Fernando Capês acerca da possibilidade de participação nessa modalidade delitiva, na hipótese em que o terceiro apenas induz, instiga ou auxilia de maneira secundária a gestante a provocar aborto em si mesma, por exemplo, quando o indivíduo que fornece os meios abortivos para que o crime seja executado. Hipótese em que o terceiro responderá pelo delito do artigo 124 do Código Penal a título de partícipe. Ou seja, ele não será um coautor do crime, mas ele agiu como partícipe. Ele forneceu um produto, um remédio para que a mulher viesse abortar. Também responde. Entretanto, há entendimento na jurisprudência no sentido de que o terceiro, ainda que atue como partícipe, teria sua conduta enquadrada no artigo 126 do Código Penal. Ou seja, o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. A segunda figura constante no artigo 124 do Código Penal trata-se do aborto consentido, aquele no qual a gestante apenas consente à prática delitiva, mas a execução é realizada por uma terceira pessoa. Nessa modalidade, assevera Capês, pode haver o concurso de pessoas como partícipe, como, por exemplo, quando alguém induz a gestante a consentir que terceiro lhe provoque o aborto. No entanto, não poderá, em hipótese alguma, haver coautoria, visto que o aborto é crime de mão própria,
O ato permissivo cabe somente à mulher. Somente a mulher pode permitir. Por ser crime de ação múltipla, a gestante que consentiu que terceiro lhe provoque o aborto e logo depois o auxiliar no emprego das manobras abortivas em si mesmo, responderá somente pelo crime do artigo 124 do Código Penal. Para este autor, que nós estamos analisando aqui, a gestante e o terceiro deveriam, em tese, responder pelo delito do artigo 124 do Código Penal, pois a figura delitiva prevê o consentimento da gestante e a provocação do aborto por terceiro. Observa, contudo, que o Código Penal prevê uma modalidade especial de crime para terceiro, que provoca o aborto na gestante com o consentimento dela, que está no artigo 126. Dessa forma, há previsão separada de dois tipos de crimes. Um para a gestante que pratica a prática abortiva, que é o autoaborto, artigo 124 do Código Penal, e o outro para o terceiro que executou materialmente a ação provocando o aborto na gestante, que é o artigo 126. Percebe-se aqui uma exceção à teoria monística adotada pelo Código Penal em seu artigo 29, que prevê: quem de qualquer modo corrompe, quem de qualquer modo, corrigindo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, todos os partícipes, coautor e partícipe de uma infração penal, incidem nas penas de um único e mesmo crime. Lembrando que a teoria dualista constitui uma exceção a essa regra. Observa Fernando Capês. Ressalta ainda Capês que o Código Penal dispensou sanção diversa àquela que executa materialmente a ação provocadora do aborto, cuja sanção penal, inclusive, é mais gravosa, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, enquanto a pena imposta à gestante que consente que terceiro lhe provoque o aborto é menos grave, detenção de 1 a 3 anos, ou seja, idêntica ao delito de autoaborto. Verifica-se, então, que a gestante, embora colabore para que terceiro realize o aborto em si mesma, a primeira incidirá no artigo 124 do Código Penal, enquanto o segundo, ou seja, a terceira pessoa, incidirá no artigo 126 do Código Penal, uma pena mais grave. Percebe-se desde logo o intuito de coibir terceiros a colaborarem com a gestante para a prática delitiva do aborto. É o que se percebe neste momento com essa penalização mais gravosa a terceira pessoa, a pessoa que ajuda, que colabora para que a gestante venha abortar. Então, isso representa uma inibição para que terceiro ajude, coopere para a prática abortiva. Vamos falar do aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Essa modalidade, ela trata-se de uma forma mais gravosa ainda. A manobra abortiva é praticada sem o consentimento da gestante. Viola não somente o direito do nascituro, mas também viola o direito à maternidade. Está previsto no artigo 125 do Código Penal. Prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos. A ausência de consentimento constitui elemento do tipo penal, mais presente o consentimento, o fato será enquadrado no artigo 126 do Código Penal. Ou seja, o artigo 125 do Código Penal define o crime de aborto praticado por terceiro, sem o consentimento da gestante. Se houver o consentimento, será enquadrado no artigo 126, que é outra pena. Não é necessário que haja dissenso expresso pela gestante. Basta apenas o emprego de meios abortivos por terceiros sem o seu conhecimento, como, por exemplo, ministrar doses de substância abortiva numa sopa da gestante sem que ela saiba. Um ponto importante a ser observado nesse dispositivo legal que nós acabamos de mencionar, o artigo 125, diz respeito ao dissentimento real. Quando o terceiro emprega contra a gestante meios abortivos sem o consentimento desta obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Previsão do artigo 126, Código Penal, segunda parte do parágrafo único.
sendo que neste caso a pena a ser aplicada será determinada pelo artigo 125, reclusão de 3 a 10 anos, e não a prevista no artigo 126, reclusão de 1 a 4 anos. Já a primeira parte do parágrafo único do artigo 126 prevê as hipóteses em que se presume o dissentimento presumido da vítima na prática do aborto praticado por terceiro. Quando o aborto for praticado em menor de 14 anos ou alienada mental, o consentimento da gestante será inválido, pelo fato de não ser livre e espontâneo, de modo que, ainda que aquele que esteja presente, a conduta do agente será enquadrada no tipo penal do artigo 125. O aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Vamos analisar mais detalhadamente esse assunto. Como nós já abordamos, o tipo penal previsto no artigo 126 prevê duas hipóteses, a saber, uma para a gestante consciente, que é o artigo 124, segunda parte, e a outra para o terceiro provocador do aborto, artigo 126. Há dois capéis que neste caso é possível concurso de pessoas, na hipótese em que há o auxílio à conduta do terceiro que provoca o aborto. Por exemplo, a enfermeira que auxilia o médico em uma clínica de aborto. Este é um exemplo básico. Nesta modalidade delitiva, para que se caracterize o fato do tipo como aborto consentido, é imprescindível que o consentimento da gestante seja válido. Isto é necessário que ela tenha capacidade de discernir. Caso contrário, estando ausente essa capacidade de discernir, o delito será caracterizado como um crime tipificado no artigo 125 do Código Penal, ou seja, aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Ou seja, o discernimento da gestante, o consentimento dela deve ser válido, ela deve estar em condições de decidir, de permitir. Segundo Damásio de Jesus, para que o consentimento da gestante seja válido, é necessário que ela tenha capacidade de consentir, não se tratando de capacidade civil do direito penal. O direito penal é menos formal e mais realístico, né? Não se aplicando às normas de direito privado, levando-se em conta a vontade real da gestante, desde que juridicamente relevante. No que se refere ao consentimento inválido previsto no artigo 126 do Código Penal, parágrafo único, consiste nas hipóteses em que o dissentimento é real, ou seja, emprego de fraude, grave ameaça ou violação contra a gestante, ou presumido, gestante menor de 14 anos alienada mental. Nesses casos, nessas hipóteses, o consentimento da gestante será considerado inválido, de modo que o aborto praticado contra a gestante caracterizar fato típico do artigo 125 do Código Penal, ou seja, o aborto será considerado sem o consentimento da gestante. Nesse sentido, reza Damásio de Jesus que a gestante alienada ou débil mental, considerada no parágrafo único do artigo 126 do Código Penal, é considerada uma pessoa inimputável, conforme o artigo 26 do Código Penal, sendo que o consentimento da gestante semi-imputável permanecerá nos limites do artigo 126, não se aplicando a terceiro as penas do crime sem o seu consentimento. Nesse sentido, a severa capez, que importa destacar que a gravidez da vítima, não maior de 14 anos, da alienada ou débil mental, constitui na realidade estupro com violência presumida. Artigo 224, alíneas A e B do Código Penal. Nessa hipótese, se o aborto é precedido de autorização de seu representante legal, o médico estará realizando o aborto legal. Artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Acobertado por causa de excludente de ilicitude, que nesse caso será o aborto em caso de estupro. Então, aí estamos diante de uma excludente da ilicitude do crime de aborto. Cabe, no entanto, ressaltar ser irrelevante e inválido o consentimento ao abortamento médico concedido pela gestante incapaz, no caso de gravidez decorrente de estupro com violência presumida. Assim, se, por exemplo, uma menor de 12 anos de idade, moradora de rua, que não possua qualquer representante legal, vier a engravidar, será necessária a nomeação de curador especial para obtenção da autorização.
Sem essa cautela, o aborto será realizado pelo médico. O aborto realizado pelo médico será considerado um crime previsto no artigo 125 do Código Penal, ou seja, aborto sem o consentimento da gestante. Portanto, o terceiro que praticar manobras abortivas na gestante que consentiu validamente responderá pelo delito do artigo 126 do Código Penal. No entanto, aquele praticado com consentimento da gestante, embora inválido para os casos de menor de 14 anos ou débil mental, responderá pelo delito do artigo 125. Observa-se que o consentimento da gestante deve perdurar durante as manobras de execução do aborto. Ou seja, se a mulher decidir durante a execução do aborto em não dar continuidade nas manobras abortivas, se o terceiro insistir, ele vai responder pelo crime do artigo 125. Caso a gestante se arrependa de alguma dessas manobras abortivas, em momento prévio ou intermediário, e o terceiro der continuidade ao ato delitivo, como já dito aqui agora, ele responderá pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante. No artigo 127 do Código Penal, estão previstas as formas majoradas do crime de aborto: lesão corporal grave e morte. Na primeira, a pena é aumentada em 1/3. Na segunda, ela é duplicada. Trata-se de causas de aumento de pena e não qualificadoras, vez que esta última fixa os limites máximos e mínimos da pena, enquanto que as causas de aumento são fixadas na terceira fase de aplicação da pena, conforme comenta a Capês. Então, nós ficamos claros aqui, ficamos bem entendidos com relação aos 3 tipos de aborto, as espécies de aborto segundo o Código Penal: o autoaborto praticado pela gestante, o crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante, o autoaborto no artigo 124, o crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante no artigo 125 e o aborto consentido, que é aquele crime praticado por uma terceira pessoa, porém com consentimento da gestante, previsto no artigo 126 do Código Penal. Até a próxima.